Graça e paz, irmãos. Que alegria poder estar aqui novamente. Poder estar aqui perto do corpo de Cristo, nessa cidade. Ver caras novas, rever caras antigas. E ver que Deus tem feito grandes coisas nessa igreja. Mas eu queria que você abrisse então um texto em João 12, versículo 1 ao 8. E depois, se você já quiser abrir Mateus 26, aí o pessoal vai rir de mim porque eu tenho a língua presa, vai ser o versículo 13. Aí a língua presa. Então nós vamos ler João 12, versículo 1 ao 8, e depois Mateus 26, o 13. Mas antes da gente ler, depois que você conseguir abrir aí, eu quero te dar 2 minutos, 3 minutinhos para você pegar o seu celular, ou um papel, um bloco de notas, uma caneta. E eu quero lançar um desafio para você. Em 2 minutos, 3 minutos, vou contar até aqui no relógio. 3 minutinhos. Eu quero que você escreva nesse bloco de notas ou nesse celular o legado que você gostaria de deixar aqui na Terra. Qual o legado que você gostaria de deixar aqui na Terra? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E eu gostaria que você escrevesse isso. Depois, no final, a gente vai olhar novamente para isso, mas nesses 3 primeiros minutos, antes da gente ler o texto, pega seu celular, um bloco de notas, aí se tiver um papel, uma caneta, escreve aí que legado você quer deixar aqui na Terra. E aí você pode escrever aquilo que realmente está no seu coração. Talvez o seu legado eu quero deixar uma herança para os meus filhos, uma empresa consolidada para os meus filhos assim. Eu quero deixar um legado que toda a minha família esteja convertida ao Senhor. Então escreve aí, 3 minutinhos. Que legado eu quero deixar aqui na Terra? Se você for já terminar, você levanta sua mão assim, porque talvez alguém nem precise dos 3 minutos, né? Você pode levantar a mão aí pra gente já saber que já terminou. Mas tive um tempo mesmo para pensar sobre isso. Nós deixamos muitas vezes de pensar sobre o legado. Muitas vezes nós começamos a viver a nossa rotina diária e a gente costuma a não pensar do que a gente vai deixar para o futuro. Então, pode pensar mesmo com o tempo, que legado eu quero deixar aqui na Terra? Amém? Então vamos ler o texto, João 12, 1, 8. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos lá para Mateus 26, versículo 13. É essa mesma passagem, mas Mateus ele ressalta um restante que Jesus fala nessa passagem
uma parte final, e Jesus vai dizer assim, Mateus 26:13. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. A palavra legado, ela vem do latim legatus, que significa enviado, ou aquilo que é deixado. Hoje ela é usada em diferentes formas, para descrever, por exemplo, uma herança material, algo que eu deixo como bens, posses, recursos deixado a alguém. Pode também ser uma herança imaterial, meus valores, meus princípios, um ensinamento deixado, um provérbio deixado a alguém, uma cultura deixada. Ou ela também pode ser uma marca deixada na vida de uma pessoa. Aquilo que permanece após a nossa passagem da terra e fica como exemplo e memória para os outros. Em síntese, legado é tudo aquilo que você deixa para as pessoas depois de não estar mais presente. Seja por palavras, ações, valores ou ensinamentos. Eu quero te contar uma história de um homem. O nome dele era Moisés Ribeiro da Fonseca. Esse homem era meu avô. Meu avô, ele faleceu aos 82 anos. E o meu avô, ele era conhecido por todos como um presbítero com coração de pastor. Meu avô, ele levou o presbiterianato para a igreja de Nova Venécia, no interior do Espírito Santo. Começando as reuniões na sua casa. Então ali foi consolidada a primeira igreja no fundo da casa dele. Depois virou um templo. Hoje já tem lá 2 grandes igrejas, mais 3 congregações na cidade. E meu avô, ele era conhecido por ser uma pessoa que ele não media esforços para levar alguém a Jesus. Então meu avô, ele pegava e saía, por exemplo, da cidade dele nos dias de culto, ia até os distritos mais distantes ali da região, cerca de 1 hora e 20 de distância, para buscar pessoas e levar para a igreja, para a escola bíblica dominical. Pegava tudo que ele podia, o Fusquinha velho do início, depois um Corsa, depois foi melhorando a vida e ele colocava em direção aí ao distrito para buscar pessoas, levar elas até a igreja. Ele era conhecido por gastar tempo com pessoas. E por que eu estou te contando isso? Porque no final da sua vida, eu estava com meu avô no hospital, à direita dele, quando uma mulher chegou. No último dia que eu vi meu avô vivo, 2 dias depois ele faleceu. E essa mulher entrou e ela começou a chorar quando viu meu avô. E eu nunca tinha visto aquela mulher. E aí só estava eu e meu avô, a gente estava conversando, a gente sempre que podia conversava sobre a Bíblia. Meu avô era super dedicado, ele ficava horas e horas estudando a palavra de Deus no quartinho de oração dele. E aí a gente conversando, ela chegou, e aí na hora que ela viu, ela começou a chorar, e aí ela começou a falar várias coisas para ele. No final, ela falou, olha, seu Moisés, eu não poderia deixar de vir aqui. Eu gastei 5 horas para chegar aqui, quando eu fiquei sabendo que o senhor estava no hospital, mas eu não poderia deixar de vir aqui. Porque eu queria te contar uma coisa. Sabe o meu esposo? Aquele que você investiu tanto na vida dele? Então, ele foi ordenado pastor. Ele agora ele é pastor de uma igreja. E eu não poderia deixar o Senhor, na reta final da sua vida, de saber disso. Eu precisava atravessar o estado para vir aqui contar para vocês. Aquela mulher saiu, meu avô segurou a minha mão e ele falou, filho, foi Deus que mandou essa mulher aqui para me mostrar que todo o meu esforço não foi em vão. Que tudo aquilo que eu fiz, todo o tempo gasto, todos os recursos financeiros que eu gastei, não foi em vão. Que legado você quer deixar aqui na Terra? O que as pessoas vão dizer de você? O que você tem plantado na vida das pessoas? Eu perguntei para algumas pessoas sobre
Que legado, por exemplo, o pastor Walter tem deixado aqui na igreja, o pastor Ricardo. Me disseram, por exemplo, que vem um legado deles como um legado de organização, de equilíbrio, uma igreja equilibrada, um legado de missões. A igreja tem adotado missionários ano após ano. Um legado de uma igreja séria na pregação da palavra. Que legado nós queremos deixar aqui na terra? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer diariamente. Que legado eu quero deixar aqui? Eu queria que a gente parasse agora um momento. Eu vou pedir para o presbítero Rodrigo fazer isso para nós. Eu queria levantar uma oração pelo pastor Walter, pela recuperação plena dele, restauração da saúde dele. Eu queria pedir para o presbítero Rodrigo orar por ele. Pode ser? Vamos junto nesse momento? Pode ir. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem conduzido o teu reino. Nós te louvamos também, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E nesse momento, Senhor, nós te agradecemos por ter cuidado do pastor Walter, Senhor. Ter cuidado da sua cirurgia, que ele passa bem, Senhor. E te pedimos agora que continue com ele, com a sua família, conduzindo nessa recuperação, Senhor. Que o pastor Walter possa estar aqui conosco e possa continuar a sua caminhada, para que seu nome continue sendo louvado, continue sendo honrado através da vida dele, Senhor. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós falamos de legado cristão, nós não nos referimos só a uma herança material, mas nós nos referimos, sobretudo, ao impacto espiritual e eterno que nós deixamos para as pessoas. Nós podemos definir isso como uma transmissão de fé em Cristo. Se você lembrar lá em 2 Timóteo, quando Paulo vai falar sobre a vida de Timóteo, ele vai lembrar que Timóteo aprendeu das Escrituras através da sua avó, que passou para sua mãe, e ali a sua mãe passa para ele. Nós podemos também definir como uma vida que aponta para Cristo, como Paulo vai escrever em Filipenses 3,17, sede meus imitadores, irmãos, e atentai para os que andam conforme o exemplo que tendes em vós. Talvez também nós podemos pensar em legado sobre os frutos que permanecem. João 15,16 diz, eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e frutos que permaneçam. O verdadeiro legado cristão é essa herança que deixamos por meio do nosso testemunho, das nossas orações, do ensino da palavra, do amor que semeamos no caminho que trilhamos. É viver de tal forma que mesmo após a nossa partida, os frutos continuem apontando para Jesus, inspirando outros a segui-lo com fidelidade. Essa passagem que nós lemos, ela está em todos os evangelhos. E cada um narra algumas perspectivas, cada um vai citar coisas específicas. Então nós vamos ver, por exemplo, Mateus falando que essa casa ali que eles estavam era a casa de Simão, o leproso. Você vai ver João já citando o nome de pessoas. Eu acho que João era meio fofoqueiro, irmãos. Porque ele gosta de citar as pessoas, né? Ó, aquele que cortou a orelha foi Pedro. Pedro cortou a orelha, foi ele. Ó, Pedro negou Jesus. E aí ele vai citando, né? E aqui ele vai dizer, olha, sabe quem falou isso? Porque os outros vão falar, não, levantou uma indignação, as pessoas estão ali falando, por que não vendeu isso, deu para os pobres? Aí João vai falar, Judas Iscariotes, ele falou isso daqui, porque ele era ladrão, ele roubava da... Acho que João está sendo mais incisivo em nos dar detalhes maiores de pessoas envolvidas na situação. Mas o que importa é que essa passagem, ela está acontecendo num momento crucial da história. É a preparação da Páscoa. A Páscoa é a festa mais importante da religião judaica. Ela faz a lembrança da saída do Egito. Nesse tempo, a cidade de Jerusalém,
todas as pessoas vão até Jerusalém. A cidade se multiplica 5 vezes mais de pessoas que estão peregrinando, saindo das suas cidades, indo para Jerusalém, apresentar os seus sacrifícios. E aí a cidade vai encher ainda mais, 5 vezes mais. Os líderes da época, todo mundo se move para lá. Então você vai ver que Herodes está lá, Pilatos está lá, os líderes religiosos estão lá. Todo mundo está se movendo para Jerusalém, todo mundo está enchendo aquele lugar. Mas Jesus está em outro lugar. Jesus decide ficar em Betânia, numa casa e num lugar especial para ele. Se você lembrar, todas as vezes vai mostrar Jesus chegando, todas as vezes que ele está passando por Betânia, ele tem que parar ali no Lázaro. Ele tem que encontrar os seus amigos. Ele chora na morte de Lázaro. Ele compartilha da mesa com eles, ele ressuscita o seu amigo, ele vai ministrar e Marta está ocupada, mas Maria está nos pés dele, e aí ele dá aquela exortação na Maria com amor, dizendo, olha, em Marta, falando, Maria escolheu a boa parte. Ele está sempre por volta desses amigos. Ele ama esse lugar, essa casa. Ele ama essa região, ele ama estar com os seus amigos. E aí vai dizer no texto que nós lemos, em João 12, que é 6 dias antes da Páscoa. Jesus está com seus amigos, com pessoas especiais para ele, com pessoas que ele investia tempo, que ele amava. Todos esses versículos que nós temos, esse texto, nos aponta para um legado. Mateus, que nós lemos, fala que, olha, onde o evangelho for pregado, essa história vai ser contada. O legado que essa mulher deixou. O que ela fez, que não marca só esse momento, mas marca a história. O que ela deixou, que vai ser contado para todas as nações. O que ela fez. E eu quero pensar com você, então, sobre isso. Que legado eu deixarei na terra? Que lições eu posso aprender com essa mulher de legado? E a primeira lição que eu aprendo com essa mulher aqui, com Maria, nesse episódio, é um legado de rendição, de renúncia. Olha o versículo 3 aí comigo. Então Maria pegou um frasco de nardo, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seu cabelo. E encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Maria, ela não entregou só o que ela tinha de mais precioso. Ela se deu junto com isso. Quando você compra um perfume caro, quem já teve essa experiência de comprar um perfume assim bem caro, como que você usa ele? Um pouquinho assim, uma gotinha, passa aqui, passa aqui. Se cair mais, né, você começa a espalhar pelo corpo todo para tentar aproveitar ao máximo. Dura, não dura não? Um frasco de perfume caro, assim, aquele perfume, vamos pensar aí, fala o nome de um perfume aí, cara, um 22. 1 million. Você não usa ele assim, todo de uma vez. Você não joga um perfume todo. Você vai fazendo o quê? Pouquinho em pouquinho, vai passando, vai durar ali um bom tempo. Você vai usar só em ocasião especial, não é não? Esse tipo de perfume assim, você não usa para o dia a dia. Você usa para uma reunião importante, para um jantar com a sua esposa. Não, vou levar minha esposa para jantar. É ou não é? Se você for igual a mim, provavelmente vai ser assim. Vai ser que ele usa assim, regrado. Esse perfume tem que durar bastante. Porque foi uma facada. Mas Maria, ela tinha uma vida de ficar aos pés de Jesus. De ser rendida a Jesus. Uma vida que não importava o preço que fosse pago. Não importava o valor do vaso. Não importava o perfume. Não importava o que aquele perfume representava. Mas importava para ela
é a quem aquele perfume era destinado. Jesus. Ela olha para Jesus e ela derrama o perfume mais caro da época. Esse perfume não era produzido lá na região. Era um perfume que vinha da região do Himalaia. Muito caro. Era um perfume muito difícil de ser comprado. Em outras passagens vai dizer que esse perfume, aqui também fala, né, que ele custava 300 denários. 300 denários é um ano inteiro de salário. Não sei você, mas é difícil juntar um ano inteiro de salário, não é não? Quando você fala que vai juntar um dinheiro, daqui a pouco começa a vir um probleminha, você, opa, tem que gastar isso daqui. Juntar um ano inteiro de salário não é fácil. E essa mulher derrama isso aos pés de Jesus. Ela renunciou a algo caríssimo e precioso, mostrando que Jesus tinha mais valor do que qualquer bem material. Seu legado ensina que nada que entregamos a Cristo é desperdiçado. E a rendição, ela anda em paralelo com uma vida total de renúncia. E renúncia cristã é a atitude voluntária de abrir mão de algo, seja pecado, desejos pessoais, vontades legítimas ou até mesmo bens materiais, por amor e obediência a Cristo. É entender que por Cristo vale a pena qualquer coisa. Estava compartilhando esses dias aqui, não lembro se foi com o Cássio ou com o Ricardo, estava falando sobre o quanto Deus tem me confrontado com essa palavra. Tem 3 meses, irmãos, que toda semana eu pego nesse texto. E Deus toda vez me fala alguma coisa específica nesse texto. Que a palavra é viva. E o quanto eu tenho sido confrontado sobre essa renúncia dessa mulher. Essa vida de rendição. E eu falei, né, que eu estava numa igreja, Deus me confrontando sobre isso. E eu pedi perdão publicamente para os irmãos pela forma como eu tenho cuidado do meu corpo, por exemplo. Desde que eu voltei do Egito, aqui no Brasil, os irmãos sabem um pouquinho do que tem acontecido com a gente, mas nós estamos vivendo muitas coisas relacionadas às emoções, perda de familiares, a Gabi teve um aborto, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo com a gente, um familiar muito doente, tentando descobrir qual seja a causa dele, mas uma possível leucemia, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo com a gente. E eu comecei a descontar tudo isso em comida. Estava triste? Comia. Estava feliz? Comia. Estava sei lá como? Comia. E eu engordei 10 quilos desde que eu voltei do Egito para cá. E Deus me confrontou com isso. Deus me confrontou com a forma que eu estava cuidando do meu corpo. E eu comecei esse processo mesmo de mudança, de rendição total a Deus, e falar, tá bom, Deus, eu vou cuidar melhor disso daqui, eu vou render o meu desejo de comer uma pizza a mais. Ontem eu saí com umas pessoas e, nossa, irmãos, uma pizza deliciosa. E a vontade de comer mais, oh meu pai. Mas eu não posso. Preciso cuidar do templo do Senhor. Preciso cuidar da minha vida. Não adianta eu ter uma mensagem do Senhor, Deus compartilhar isso, se eu não posso entregá-la porque eu não tenho saúde. Preciso render a minha vontade. E a vida que Deus nos chama para caminhar é uma vida de total rendição. É uma vida de negar a si mesmo. Jesus disse isso, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, cada dia siga-me. É uma vida de submissão total à vontade de Deus. Renunciar e dizer como Jesus no Getsêmani, não seja como eu quero, mas como tu queres. É uma vida total de entender que o valor eterno é acima do temporário. Que a minha vida precisa transicionar para o eterno, pensar mais no que é eterno do que no agora. É escolher aquilo que tem valor eterno. Escolher investir no eterno. É entender o que é ser o fruto do amor a Cristo.
o que é entregar o fruto do amor a Cristo. Não é uma renúncia forçada. Deus não chama a ser agora um escravo totalmente, só forçado, sem eu expressar para Ele também os meus desejos, as minhas vontades. Não é isso. Deus nos chama também a falar, a expressar nossos desejos e vontades, mas é entender que o amor a Cristo precisa ser o principal da minha vida. Não o amor a mim mesmo. Não o amor ao dinheiro, não o amor ao meu trabalho, não o amor à minha família, mas o amor a Cristo ser o principal agente da minha vida. Essa mulher nos ensina sobre rendição. Ela pega algo que custa muito, um ano inteiro de trabalho, olha para Jesus e fala: eu vou derramar perante Ele, porque Ele vale tudo para mim. A mesma mulher que estava aos pés dele lá atrás, aprendendo dele. A mesma mulher que no momento difícil da morte do irmão, se derrama aos pés dele, chora e deposita todo o sentimento a ele. Charles Sturges disse certa vez: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. Que renúncia talvez eu preciso fazer nessa noite? Que coisa eu preciso talvez render ao Senhor totalmente para deixar um legado nessa terra? Para realmente mostrar que eu o amo mais do que qualquer outra coisa. Essa mulher também nos ensina não só sobre rendição, mas sobre uma adoração extravagante. Esse versículo nós lemos o 3, ele fala que ela pega isso, uma libra de bálsamo de nardo puro, ela unge os pés de Jesus e enxuga-os com seu cabelo, e toda a casa se enche daquele perfume. A adoração é algo mais profundo. Adorar é uma escolha, é um estilo de vida. Adorar é reconhecer a grandeza do Pai. À medida que você compreende quem é, totalmente dependente de Deus, totalmente dependente do amor do Senhor, totalmente dependendo da graça do Senhor, e você então decide mudar o seu estilo de vida para uma vida de adoração, de entrega total ao Senhor, de mostrar a glória dele através das suas atitudes, do seu testemunho. Essa mulher, ela reconhece quem é Jesus, e ela então começa a adorar Jesus de uma forma sacrificial. Porque ela passa a compreender quem está na casa, quem está perante ela. E ela então se desarma de tudo para adorar a Deus. É um custo para ela, é um ano inteiro de trabalho que ela está derramando. Além disso, 1 Coríntios 11:15 fala sobre o cabelo comprido ser a glória da mulher. Ali na igreja de Corinto tem todo um contexto ali da igreja. Mas para aquela época, irmãos, o cabelo é a coisa mais importante. Até hoje, nos dias de hoje, para aquela região, a coisa mais importante, mais sensual que a mulher tem, para assim, que é vista, tanto que você vê, na maioria das vezes, a mulher com um véu, com hijab, tampando tudo isso, é o cabelo. Para aquele contexto. É algo de extremo valor. Então, você não vê, por exemplo, no Oriente, as mulheres com o cabelo solto. Raríssimo ver isso. Geralmente, elas estão com aquelas coisas tampando. E o que essa mulher faz? Ela não só derrama um perfume, como ela pega o seu cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. Com aquilo que era extremamente importante para a mulher na época. É como ela estivesse dizendo: olha, eu não só dou todos os meus bens, mas como eu também me dou totalmente a você. Toma. E faz aquele ato. E não só isso. Na cultura judaica, esse perfume que ela está tendo, ele era um perfume comprado de gota em gota.
Quando a menina ela chegava na adolescência, então ela começava a comprar esse perfume de gota em gota, porque, novamente, é um perfume muito caro. Então ela vai comprando, seus pais vão comprando para ela para o período de quando ela fosse casar. Quando ela fosse casar, ela usava esse perfume. Então ela está se derramando, ela está entregando algo de extremo valor e ela está entregando o futuro dela totalmente a Deus, totalmente a Jesus. Uma adoração completamente extravagante, completamente sacrificial. Não do que sobra, não do que de um valor pré-determinado, mas de algo que lhe custa muito. Um grande erro que nós temos, irmãos, é transferir a adoração para um momento. De achar, não, agora no momento do louvor é o momento que eu vou adorar a Deus. E aí a gente transfere só para esse momento. Nós vamos cantar agora umas canções e essa é a nossa adoração a Deus. Mas a adoração verdadeira, ela é um estilo de vida. É quando eu saio daqui na minha segunda-feira e as pessoas olham para mim, elas têm prazer de estar perto de mim, porque elas sentem o Espírito Santo. É quando eu estou trabalhando e as pessoas vêm procurar conselho para mim, porque ele fala assim, não, você é sábio. Tem uma sabedoria em você que eu não consigo descrever. É quando nós fazemos um convite para aquela pessoa, vem na minha casa na reunião de oração, e aquela pessoa começa a gerar desejo nela, porque ela vê você, e ela vê o seu testemunho, e ela começa a ficar impactada, ela começa assim, não, eu quero estar nesse lugar, eu quero ver o que você está vivendo. Eu vejo uma transformação em você. Eu lembro que o momento que eu estava afastado da presença do Senhor, há uns anos atrás, minha família estava procurando uma igreja para congregar, e eu lembro de um rapaz, que ele era um amigo da minha irmã de muitos anos. E a gente encontrou ele, e a gente começou a conversar com ele, principalmente a minha irmã, e a gente começou a ver uma pessoa completamente diferente. E aquele rapaz era uma peste, irmão. Já conhece aquela pessoa assim que você fala, não, essa daí é uma peste. Essa pessoa aí não tem futuro. Essa pessoa aí não tem jeito. Nem o Espírito Santo consegue dar jeito nessa pessoa, não. Talvez isso daí não vai ter futuro, não tem jeito. Era esse menino. Aquela pessoa que todo mundo olhava e falava assim, rapaz, isso daí não tem... Verdadeiro ou pessoa assim, não, isso daí não presta. Isso daí não tem conserto. Daí tinha que ser o vaso mesmo de quebrar e fazer de novo. Era esse rapaz. E quando nós encontramos ele novamente, era uma outra pessoa. Era uma pessoa que você gostava de ficar perto. Era uma pessoa que não precisava pregar sobre Jesus. A presença do Espírito Santo era sobre ele. Ao ponto da minha irmã falar assim, onde que é a sua igreja? A gente estava procurando igreja na época. Onde é a sua igreja? Ele falou, não, é tal lugar. Aí ele, por quê? Ele falou assim, eu preciso ir lá. Eu preciso saber o que tem nessa igreja e como que eles conseguiram dar jeito em você. Como que você é outra pessoa. O testemunho daquele rapaz fez com que, novamente, minha família, eu, voltássemos a congregar e ter, novamente, um reavivamento com Jesus. Por aquela pessoa que simplesmente, ele não pregou pra gente em nenhum momento. Ele não falou nada. Mas a vida dele de adoração a Deus, diariamente, mostrava que ele servia ao Deus verdadeiro. Uma adoração extravagante e uma adoração ordinária no dia a dia. Porque, irmãos, quando nós transferimos muitas vezes a adoração só para um momento, muitas vezes nós transferimos isso para adoração, para música. Não é um louvor. Isso é adoração. Eu pegar e cantar umas coisas. E aí, irmãos, não sei se você já costuma assim, ouvir algumas canções que têm sido cantadas ultimamente, assim, fora. Mas tem um pastor
amigo assim que ele disse uma vez, né, que crente não conta mentiras. Crente não conta mentiras, mas crente canta mentira. Porque canta um monte de coisa que não está fazendo. E aí quando nós colocamos adoração no louvor, muitas vezes aí a gente escuta umas músicas aí que eu vou dar minha vida totalmente ao Senhor, gasto minha vida por você, Senhor, faço isso por você. Aí quando vira segunda-feira, vive como se Jesus não tivesse na semana mais. Porque nós terceirizamos a adoração para o momento, para a música, e não olhamos para o diário. Uma vida de adoração, uma vida que revele quem é Jesus. O resultado de uma vida de adoração é ter mais comunhão com Jesus. É ouvir a voz dele claramente, é sentir a sua presença, é presenciar a manifestação do Espírito Santo. Não importa onde ou quando. Nós precisamos escolher entender o que nós estamos cantando. Nós precisamos escolher adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com dizer a verdade, com obedecer ao Senhor, quando Ele nos dá direções claras do que fazer, com serviço à igreja e aos irmãos. Minha vida de adoração é uma vida que serve aos irmãos, que serve a Jesus. Minha vida de adoração é uma vida de testemunho. Minha vida de adoração é servindo às comunidades, mostrando sobre Jesus, é no meu trabalho, quando eu estou testemunhando do Senhor. Nós precisamos ser mais radicais como essa mulher na nossa vida de adoração. Talvez começarmos a pensar a adoração como o ar que respiramos. Se eu não tiver uma vida de adoração, eu morro. Porque eu preciso adorar ao meu Senhor. Porque Ele me deu tudo. Essa mulher não se importa com as críticas. Se levanta crítica para falar dela. Ela não se importa com isso. Para ela o mais importante é quem estava ali. Era derramar a sua vida perante Jesus. E essa mulher nos ensina sobre rendição, sobre uma adoração extravagante. E também nos ensina sobre serviço e missão. Olha o versículo 13 de Mateus que nós lemos, 26. Ele fala: em verdade eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aquilo que ela fez vai ser contado. Não é aquilo que ela falou. É aquilo que ela fez, o seu gesto, a sua mudança radical, a sua entrega radical, é o que vai ser contado a todas as nações. Onde o evangelho for pregado, as pessoas vão conhecer sobre Maria, que derramou o perfume de 1 ano de trabalho e enxugou os pés de Jesus com seu cabelo. Pelo que ela fez. João nos exorta a isso na sua carta, no capítulo 3, versículo 18, de não amar só por palavras, mas amar com ações. Não só daquilo que nós falamos, não só da pregação que nós fazemos, mas é do nosso serviço, é da nossa missão total perante o Senhor, é do nosso serviço na comunidade, é do nosso serviço no trabalho, é do nosso serviço na igreja, é o nosso serviço no grupo de oração, é a forma como eu sirvo ao Senhor, a minha devoção colocada em prática, que produz frutos eternos. É o que essa mulher fez, que vai ser contado a todas as nações. No mundo que nós trabalhamos, no mundo muçulmano, muitas pessoas elas se convertem por conta do testemunho de alguém. Por aquilo que alguma pessoa fez para ela.
Ela vê uma pessoa que é diferente, essa pessoa serve ela de uma forma, essa pessoa investe tempo com ela, essa pessoa serve ela, começa a chamar ela para casa, fica ali anos até, servindo almoço, preparando comida, investindo no serviço. Aquela pessoa tem um problema no trabalho, eu vou lá socorrê-la. E serve a Jesus, mas serve essa pessoa. E o testemunho faz com que essa pessoa, muitas das vezes, comece a procurar. Olha, eu quero conhecer mais um pouquinho do que você acredita, desse livro que vocês carregam. E aí começam a procurar um pouco mais da Bíblia. E aí eles começam a se desarmar para poder fazer estudos bíblicos, para ler a palavra. Porque alguém decidiu servir ao Senhor e servir àquela pessoa. Não amar só de palavras, mas de serviço, de entrega. A Maria, ela não faz discursos, ela não busca holofotes ali, aplausos, ela apenas serve a Jesus. Se você estudar um pouquinho sobre a Páscoa judaica, como era feito, o cordeiro naquela semana da Páscoa, o cordeiro era preparado, ele era retirado, ele era levado para o convívio da família, porque a família precisava examinar diariamente para ver se tinha alguma mancha no cordeiro. Então eles ficavam com aquele cordeiro perto, o cordeiro era levado para as casas, ficava lá num espaço onde a família tinha contato. As crianças iam lá, brincavam com o cordeiro. Os pais iam lá diariamente, examinavam se tinha uma mancha, se estava ok, porque tinha que ser um cordeiro puro. E Jesus, ele começa a anunciar a sua morte para todos os seus discípulos. Para todas as pessoas, ele começa a falar, olha, vai acontecer isso. Eu vou morrer. Eu vou ser entregue pelos pecados. Mas só Maria percebe que diante dela estava o Cordeiro Pascual. Dentro daquela casa estava o Cordeiro sendo preparado. E ela prepara o Cordeiro. Na época da Páscoa, como eles cuidavam do Cordeiro? Como eles preparavam? Eles ungiam o Cordeiro. Passava óleo para mosquito nenhum vir pousar e machucar o Cordeiro. Era assim que era preparado o Cordeiro para a Páscoa. E diante dela estava aquele que João Batista tinha dito, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a Páscoa, o Cordeiro vai morrer. Ela percebe isso. Ela parece ser a única que entendeu o que Jesus estava falando. Os outros estão disputando, não, Jesus, eu não vou deixar você morrer, não. Pode deixar que eu vou te proteger. Se eles vierem aqui, e um até faz isso, né? Que João vai dizer quem é. João vai falar. Pega a espada e val. Mas Maria, a única aparece ali que percebe que diante dela está o Cordeiro. E o que ela faz? Prepara o Cordeiro para cumprir o propósito dele. Ela é a única que não vai contra, que vai se levantar e dizer, não, eu não vou deixar isso acontecer, eu vou te proteger. Não, ela é a única que serve ao Cordeiro. Ela é a única que prepara o Cordeiro. Ela é a única que derrama o óleo mais precioso no Cordeiro. Ela é a única que decide servir ao propósito pleno e à vontade plena de Deus, que era o Cordeiro vir e morrer por mim e por você. E a pergunta para nós é o que nós podemos fazer pelo Cordeiro. O que nós podemos fazer pela missão de Jesus. Porque a missão é de Deus, a missão não é minha, não é da Gabi, a missão não é do Mateus que veio hoje de manhã, a missão não é do pastor Walter, do pastor Ricardo. A missão é de Deus. Deus é interessado na salvação dos povos. Deus é interessado em revelar sua glória aos povos. O que eu e você estamos fazendo para que o Cordeiro então cumpra aquilo que ele prometeu, do Evangelho ser pregado a todas as nações. O que eu e você estamos fazendo? Maria, ela oferece o seu melhor para ver Jesus cumprir o propósito dele. O que eu e você então podemos oferecer para Jesus voltar e todas as tribos, povos, nações e línguas se apresentarem diante do Cordeiro?
O que eu e você podemos fazer? Talvez isso vai ser um choque para você, mas no livro A Encruzilhada do Ocidente, Marius Barra diz que o islamismo envia só para os Estados Unidos mais dinheiro para a causa expansionista do Islã do que a igreja protestante envia para o mundo inteiro, para missões. Só para os Estados Unidos. O Islã envia mais recursos para a expansão do islamismo do que a igreja no mundo todo envia para missões. Se eles fazem isso por uma mentira, o que eu e você podemos fazer pela verdade que é Jesus? Isso não tem a ver só com finanças. Isso talvez tenha a ver com a nossa vida agora. O que eu posso fazer? O que eu posso servir? Como eu posso fazer isso? Como eu posso servir? Os irmãos estão se preparando aí para ir para Guiné. Tem outras pessoas aí que estão indo para o Egito, a gente. Outros que vão voltar para a Tailândia. Mas e você? Você está indo no seu trabalho? Como alguém que ama Jesus? Você está indo para a sua escola como alguém que ama Jesus? Para servir o Cordeiro lá? Você está indo para as suas redes sociais e servindo o Cordeiro lá na sua rede social? Como é a sua vida de serviço a Jesus? Quando você chega na igreja, você está disposto a servir o irmão do seu lado? Você está disposto a cuidar do irmão do seu lado? Seu grupo de oração, você está interessado em cuidar do irmão do seu lado? Servir ele? Amá-lo? Mostrar que você recebeu o amor de Jesus de graça, então você pode dar de graça esse amor também? O que você está fazendo em prol da missão do Senhor Jesus? O melhor investimento que eu e você podemos fazer aqui nessa vida é investir naquilo que produz frutos eternos. Hernandes Dias Lopes disse que a semente que multiplica não é a que comemos, mas é a que nós semeamos, plantamos. E o que nós temos plantado por onde nós andamos. Que legado eu vou deixar aqui na terra? Saiba que quando você decidir, e eu espero que seja hoje, se levantar para servir o Cordeiro, você vai ser criticado. Você vai ser criticado, como aquela mulher foi. João vai dizer quem foi que falou. Mas aquela mulher foi criticada quando ela decidiu servir ao Cordeiro. Quando ela decidiu ungir o Cordeiro para cumprir o propósito dele. Propósito, falei errado aqui. Ela foi criticada. Vai dizer, olha, esse dinheiro aí, essa forma extravagante que ela está fazendo, podia ter dado para os pobres ali, para ajudar eles. Você vai ser criticado quando você se posicionar. Talvez na mudança que você vai fazer agora nas suas redes sociais, você vai ser criticado. Talvez na postura que você vai ter no seu trabalho a partir de agora, vai ser criticado. Mas o que você vai ouvir? São as críticas? Ou você é aquele que estava aos pés de Jesus lá atrás, conhece quem é Jesus, entende qual é o propósito dele e participa do propósito dele? O que você vai decidir plantar nessa terra? Eu espero que vocês vivam aqui, todos os irmãos aqui até os 100, 120, vivam muitos anos, em nome do Senhor Jesus. Ainda mais nessa cidade que é gostosa, uma cidade boa, não tem tanta poluição igual lá em São Paulo, por exemplo. Mas o que você vai deixar plantado nessa terra? Quando as pessoas falarem de você, o que elas vão falar sobre você? Sobre aquilo que você fez? Sobre a sua vida de adoração? Sobre a sua vida de rendição ao Senhor, de renúncia ao Senhor? Sobre o seu serviço a Deus, à comunidade, aos irmãos? O que você vai deixar de legado nessa terra? Que de forma prática eu posso fazer para servir o Cordeiro?
Talvez o meu testemunho, fiel ao Senhor. Talvez Deus está chamando pessoas aqui para caminhar com outros, no discipulado de forma intencional, no grupo de oração de forma intencional, na multiplicação de grupos aqui, grupos e grupos multiplicando e fazendo Deus conhecido. E casas servindo como um lugar onde pessoas que não tinham acesso, que não vêm na igreja talvez por timidez, por medo, mas vão na casa porque amam o dono da casa e vão casas e casas que vão então multiplicar a visão de que o Senhor é rei. Ele veio por nós. O Cordeiro veio para cumprir um propósito. Nos perdoar, nos dar salvação, nos dar a vida eterna de graça. Há coisas na vida, irmãos, que nós não podemos deixar passar. Há oportunidades que nós não podemos deixar passar. Maria foi a única que percebeu que o que Jesus estava falando era verdade. Eu vou morrer. Ela é a única que prepara o corpo. Se você for ver lá depois, Jesus morre às 3 horas da tarde. 6 horas de entrar já o descanso. Ninguém poderia mexer. A partir dali, ninguém trabalha mais. É o sábado. Então, vamos assim, conjecturar aqui comigo. Jesus morre às 3 horas. Então José vai ali para pedir o corpo de Jesus, José de Arimateia. Ele tem que ir até o governador, até Pilatos, pedir sobre o corpo de Jesus. Não sei se você sabe, mas tem umas burocracia aí que dificulta as coisas, né? Às vezes você precisa de uma coisa rápida, mas tem tanta burocracia. E aí ele tem que ir até o governador, tem que pedir o corpo de Jesus. Aí tem que realmente atestar se ele morreu. Morreu mesmo? Tem que ir lá, vai lá, atesta lá se ele morreu. Não, morreu, então volta. Pega o corpo, agora tem que preparar. A preparação do corpo não é rápida. Ainda mais naquela época, naquele tempo. Então talvez, e aí depois você vai ver que as mulheres, elas se preocupam tanto com aquilo, porque provavelmente elas percebem que Jesus não foi preparado como deveria, o corpo. E aí elas querem fazer o quê? Na primeira oportunidade, vamos correr para lá, vamos levar as especiarias, vamos levar os óleos e nós vamos preparar o corpo de Jesus. Mas o corpo de Jesus já tinha sido preparado por uma mulher que percebeu que o Cordeiro tinha que cumprir o propósito e ungiu ele. Quando essas mulheres chegam lá, o anjo fala para elas: o que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que vive está. Não tinha mais corpo para elas preparar, porque uma mulher, no tempo certo, decidiu preparar o corpo de Jesus para aquilo que ele iria fazer. Há oportunidades que são agora na nossa vida. Há uma pessoa agora do seu lado, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, que precisa agora que você pregue o evangelho para ela. Que precise agora de um testemunho de transformação de vida. Que precise agora de um conselho seu. E você pode, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, que te capacita a aconselhar essa pessoa. Através da oração. Talvez tenha uma pessoa do seu lado agora que precisa de uma oração. Não perca a oportunidade do agora. Maria não perdeu. Ela preparou o corpo de Jesus. E Jesus fala isso, ela está me preparando para quando me embalsamar. Ela está fazendo no tempo certo. Eu queria que você visse um vídeo comigo. É uma ilustração só dessa história. Para aqueles que são mais visuais, que gostam de fixar com alguma coisa visual. Queria que você olhasse esse vídeo. É uma passagem, uma série chamada The Chosen, que ilustra essa cena. Nós vamos... Apaga a luz aí. Se tivesse alguma forma de o que podemos dar para mim?
reanimar os mortos e ouvimos as histórias dele, multiplicando pães e peixes e decápolis. O que ele poderia precisar? Bom, certamente não precisa de nada. Como é que você gostaria? O vaso inteiro. Poxa, você é encantadora, querida. Mas, de verdade, quanto você quer? Uma medida e meia? Eu disse o vaso inteiro. Não é possível. Este vaso custaria mais de meio ano de salário. E eu preciso do suprimento para satisfazer minha clientela mais rica. E eu levaria vários meses para conseguir outro. Você tem que me ouvir. Saiba que isso é para o rei mais importante que o mundo já conheceu. 300 denários. Um ano inteiro de salário. Você pode tirar o resto do ano de folga. O que aconteceu? Que isso, Maria? Isso é Nardo. Maria, o que está fazendo? Bendito és tu, Rei do Universo, porque fizeste bem todas as coisas. Onde quer que o evangelho seja proclamado no mundo inteiro, o que ela fez será contado em memória a ela. Eu quero que você pegue seu celular novamente e olhe aquilo que você escreveu sobre o legado. Talvez você vai querer acrescentar mais alguma coisa, mas eu queria que você orasse por isso. Agora, fechasse seus olhos, lesse primeiro. Se você quiser acrescentar alguma coisa naquilo que você escreveu, acrescente. Mas eu queria que você orasse por isso. Eu não sei o que você escreveu, mas eu sei o que eu escrevi para o meu legado. O que eu quero ver no meu legado, eu quero chegar no céu e encontrar com pessoas que aceitaram Jesus porque ouviram através de mim. Eu quero chegar no céu e ver minha família toda reunida perante o Cordeiro, louvando a Ele. Eu quero chegar no céu e ver egípcios adorando do jeito egípcio, que é muito interessante, é incrível, ao Cordeiro. Eu quero chegar no céu e ver paquistaneses louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Eu quero chegar no céu sabendo como meu avô soube antes da sua morte, que não foi em vão o esforço da vida dele. Esse é o legado que eu quero deixar. Quando as pessoas lembrarem do Francis, eu quero que elas lembrem de alguém que verdadeiramente gastou a vida por Jesus e que levou pessoas a ouvir o Evangelho pela primeira vez. Eu quero que as pessoas olhem e saibam, o Francis é aquele que ajudou a traduzir a Bíblia para os Siouis, para os berberes, que ajudou a traduzir para o idioma Siouí. É isso que eu quero deixar de legado. E eu não sei qual legado que você quer deixar, mas o perfume de Maria se espalhou naquela casa. E a sua atitude segue ecoando até o dia de hoje. A verdade, irmãos, é que Betânia continua sendo pequena. Não é uma das cidades mais grandonas do mundo hoje. Continua sendo pequena. A casa de Simão nem existe mais. Mas o que aconteceu naquela casa reverberou até o dia de hoje e continuará em todo o mundo até a volta do Senhor Jesus.
A minha pergunta é o que eu e você, vamos deixar de legado aqui na Terra. Feche seus olhos. Faça essa oração agora. Você mesmo. Você sabe o que você escreveu aí. Você sabe o que você quer deixar de legado. Faça um compromisso agora com Jesus. Diante desse legado. Maria sabia quem era Jesus. Talvez você chegou hoje aqui sem ter uma vida de comunhão com Jesus. Sem ter intimidade com Jesus. Talvez hoje você quer assumir um compromisso com Jesus. Talvez hoje você quer ter a sua mudança total naquilo que você quer deixar para o futuro. E parte de uma vida com Jesus. Maria era amiga íntima de Jesus. Ela ficou aos pés de Jesus. Ela se derramou porque ela conhecia Jesus. E talvez hoje você quer assumir um compromisso com Jesus. Você já ouviu falar de Jesus, você já participa talvez da vida da igreja, mas você não assumiu um compromisso real com Jesus. Talvez você quer fazer isso hoje. Esse é o momento de você orar de forma intencional. Senhor, esse é o legado que eu quero deixar aqui na terra. E só o Espírito Santo pode me capacitar para cumprir isso. Faça essa oração aí. Sim, Jesus. Nós reconhecemos que pela força do nosso braço, pelo aquilo que nós conhecemos, nós provavelmente não vamos conseguir alcançar isso que nós queremos deixar de legado, Pai. Nós reconhecemos isso. Mas nós reconhecemos também que uma vida aos teus pés, uma vida contigo, uma vida com teu Espírito Santo, nos capacitará para cumprir os propósitos do Senhor para nós. Seja aqui, seja na Tailândia, seja no Egito, seja nas cidades aqui em volta, seja no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Sem o Senhor nós não conseguiremos. Mas como Maria, nós escolhemos a boa parte, nós queremos ficar aos seus pés, Jesus. Nós queremos te servir, Jesus. Nós queremos realmente derramar o nosso coração e a nossa vida como uma vida total de rendição ao Senhor. Com uma vida de adoração extravagante, de uma adoração total, com o nosso testemunho, com as nossas ações. Nós queremos, ó Deus, te servir uns aos outros, participar do que o Senhor está fazendo no mundo, da missão do Senhor no mundo. Eis-nos aqui, Senhor. A pergunta do Senhor, a quem enviarei? Nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor, nos envia. Nos envia agora para as nossas casas, nos envia agora, Senhor, para a nossa vida ordinária, Pai. Nos envia agora para segunda-feira, no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Para mostrar ao mundo aquilo que nós recebemos do Senhor, a salvação do Senhor, para anunciar as boas novas, de que o Senhor veio, morreu, pagou o preço, todo o escrito de dívida foi rasgado no Senhor. Que nós possamos, ó Deus, com intrepidez, com ousadia, sairmos daqui, ó Deus, anunciando para as pessoas que nós lembramos hoje e assumimos um compromisso aqui de anunciar o Evangelho para elas. No nome do Senhor, nos capacite, Espírito Santo.
Nos encha com a autoridade de Jesus. Nos encha com a tua autoridade para pregar, para orar por pessoas, para testemunhar. Nós dizemos sim, Senhor. E nós apresentamos agora todo esse legado que nós escrevemos. Nós apresentamos ao Senhor. Nos capacite, Pai, para viver uma vida que te agrade, uma vida radical. Que os egípcios conheçam o Senhor, Pai. Que o pessoal aqui de Poços de Caldas conheçam o Senhor Jesus. Que as cidades aqui ao lado conheçam o Senhor Jesus. Que o nosso chefe mais difícil conheça o Senhor Jesus. Que aquela pessoa que muitas vezes nós dizemos que não tem jeito, conheça Jesus. Usa-nos, Pai. Sonda o nosso coração, ó Deus, e realmente nos capacite. Nós queremos, Senhor. Nós queremos proclamar o Teu Evangelho. Nós queremos, ó Deus, ser resposta para esse mundo. Assim como Esther foi resposta para aquele momento. Eu oro para que meus irmãos aqui sejam resposta para esse momento, para essa cidade, Pai. Para os seus vizinhos, para os bairros onde eles moram. Eu oro para que eles sejam respostas de oração. Eu oro para que eles cheguem em lugares e pessoas possam testemunhar, olha, eu precisava disso, você é uma resposta do Senhor. Eu oro para que eles vivam isso. Eu oro para o poder do Teu Espírito Santo, para eles orarem por pessoas e pessoas serem curadas, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Nós carecemos do Senhor Jesus. Nós carecemos do poder do Espírito Santo. Então, eis-nos aqui, Senhor, com aquilo que nós temos. Nossa vida, nosso perfume de adoração, que suba mesmo como um cheiro suave ao Senhor, que inunde essa igreja. Porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de tudo que nós podemos fazer, de todo o nosso esforço, todo o nosso tempo, todos os nossos recursos. O Senhor é digno. Nós oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.